Durante a nossa caminhada cristã, nós poderemos passar por crises, por momentos em que a dúvida será gerada em nosso coração, por um tempo de esfriamento espiritual. Mas isso não significa necessariamente que nós perdemos a fé, mas que simplesmente fomos tomados pela dúvida, muitas vezes motivados pelas circunstâncias. Mas Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, e Ele sabe que nós estamos sujeitos a passar por tempos de incerteza. Mas a certeza que nós temos é que o Senhor não nos abandona. Ele está conosco em todo o tempo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o Ministério Minuto com Deus. Eu louvo a Deus por todos vocês que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook essa mensagem. Irmãos, eu quero primeiro agradecer a todas as pessoas que se tornaram membros do canal nesses últimos dias. Por causa da gratidão de vocês, né? Por causa da atitude de vocês de se tornarem membros do nosso canal, nós conseguimos atingir a marca de 1000 membros. Somos 1000 membros aqui no canal. Um membro paga R$ 7,99. É um valor baixo para uma pessoa, mas é um valor que no montante faz uma diferença enorme aqui, enquanto ministério que nos tornamos. Nós temos uma meta ambiciosa de alcançar a marca de 2,5 milhões de inscritos. Já somos 2,2 milhões. Queremos chegar a 2,5 milhões. Por isso eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, você que está assistindo pelo YouTube, nas outras redes, o coraçãozinho, o joinha. Se inscreva no canal. Isso não te custa nada, se inscreva no canal, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Facebook e mande essa mensagem para os seus contatos. Se essa palavra tem abençoado a sua vida, tem feito a diferença na sua vida, como eu recebo relato de muitas pessoas aqui, se essa mensagem tem ajudado você a vencer os momentos de depressão, de ansiedade, de tristeza, reparta ela com alguém. Compartilhe ela com alguém. As pessoas têm criado grupos para receber as mensagens Minuto com Deus. Eu não tenho nem mais controle sobre esses grupos, de tantos que já são. E eu louvo a Deus por isso, porque é sinal que as pessoas têm dedicado um tempo maior para as coisas de Deus. Um irmão me mandou uma mensagem assim: pastor, as mensagens estão muito grandes. Eu preferia as mensagens de 5 minutos. Irmãos, eu tenho deixado o Espírito Santo à vontade para falar aqui. Eu creio que isso aqui foi um espaço que Deus me concedeu para pregar a palavra. E eu não estou preso a um tempo. Se eu tiver uma mensagem de 2 minutos, eu vou postar uma mensagem de 2 minutos. Mas se eu tiver uma mensagem de 20 minutos, eu vou postar uma de 20. E todos têm liberdade para ouvir até onde quiserem, né? Eu sei que as mensagens pequenininhas, elas são mais objetivas, e Deus fala conosco através das mensagens curtinhas. Mas essas mensagens, essas pequenas gotas que eu postava todos os dias, elas abriram os olhos, elas criaram em muitas pessoas a vontade de aprender mais da palavra, de se aprofundar mais na palavra. Então, se eu posso fazer uma refeição completa, por que eu vou comer um biscoito?
Entende isso? É um tempo que nós paramos para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Então eu não posso limitar isso a um período estabelecido. Eu deixo o Espírito Santo à vontade. E eu sei que o Espírito Santo fala a você, meu irmão, minha irmã, de uma forma única. Então, assim, eu quero deixar isso claro aqui, eu sigo a direção de Deus. Eu sigo a direção de Deus. Eu tenho um canal de comunicação que tem um potencial muito grande, 2.200.000 pessoas, não é pouca coisa. E eu sei que o tempo que eu gastar aqui, muitas vezes é o tempo em que a pessoa vai estar ali buscando a presença de Deus. Aí eu vou e mando uma mensagem de 3 minutos para você, e aquilo ali se torna o seu momento com Deus naquele dia. 3 minutos, sendo que poderia ser 15 minutos, poderia ser 20, poderia ser meia hora, poderia ser um culto como o de hoje, né? Uma mensagem completa. Então eu estou aqui justificando essas coisas. Amém? Agradecendo aos membros do canal, vocês são maravilhosos, vocês são espetaculares. Agradecendo a todos que compartilham as mensagens. E vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nesse dia, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te louvar, ó Deus, nessa hora, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de falar do teu amor, de falar da tua palavra, e com a certeza de que a palavra do Senhor pode transformar a vida de milhares de pessoas, assim como um dia ela transformou a minha vida. Espírito Santo de Deus, fica à vontade nesse momento. Sinta-se à vontade. Que o nosso coração esteja sensível para ouvir a tua voz. Que nós possamos nos render à tua boa, perfeita e agradável vontade. Que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que possamos colocar em prática durante os próximos dias na nossa vida, para que tenhamos mais intimidade contigo, para que tenhamos mais fé, mais equilíbrio, mais constância. Nos perdoe, ó Deus, porque às vezes queremos preencher a nossa mente e o nosso tempo com tantas coisas. Conseguimos, às vezes, maratonar uma série durante 4 horas. Mas quando falamos da tua palavra, quando começamos a ler a tua palavra, a refletir nas tuas palavras, aquilo nos causa sono, nos dá preguiça. Que o Senhor reavive essa chama em nós e que tenhamos mais tempo para ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem é fé, dúvida e incredulidade. Fé, vírgula, dúvida e incredulidade. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários. Essa interação nos comentários, ela nos ajuda a fazer com que a mensagem ganhe um impulsionamento aqui nas redes sociais e mais pessoas são alcançadas. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: Senhor, reaviva a minha fé. Senhor, reaviva a minha fé. Eu vou até escrever aqui para eu não esquecer. Senhor, reaviva a minha fé. Em nome de Jesus. Como eu disse, durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada com Cristo, às vezes nós estamos sujeitos a passar por um tempo de esfriamento espiritual. Todas as pessoas já passaram por isso. Mesmo aqueles grandes heróis da fé, cuja história nós lemos na Bíblia, tiveram os seus momentos de dúvida, os seus momentos de fraqueza, momento em que talvez a carne tenha prevalecido na vida dele,
por mais espirituais que fossem. E hoje eu quero falar de dois homens que tiveram esses momentos. O primeiro deles foi João Batista. O primeiro que eu quero mencionar aqui, não foi o primeiro na Bíblia. O primeiro que eu quero mencionar é João Batista. Eu quero ler com você Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 11. Mateus, capítulo 11, de 1 a 11. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar? Ou devemos esperar outro? Versículo 4. Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Tem um cachorro latindo aqui, do lado da minha casa aqui. Essas palavras que Jesus disse aqui no versículo 5 estavam se referindo ao cumprimento da profecia liberada pelo profeta Isaías. Aí deixa marcado a sua Bíblia aí, onde ela está. E vamos comigo lá em Isaías 35, versículos 5 e 6. Deixa eu abrir aqui. Deixa aberto aí em Mateus 11 e vamos comigo em Isaías 35, versículos 5 e 6. Olha o que diz. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo, e riachos no deserto. Versículo 6 de Mateus 11. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Irmãos, presta atenção. João Batista foi, segundo as palavras do próprio Jesus, o maior homem que já nasceu nessa terra. É claro que isso vem depois de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é um homem que não teve pecados, Jesus, ele teve uma concepção diferente, mas dentre os nascidos de mulher, através de uma concepção, João Batista foi o maior homem que já nasceu nessa terra. Essas são as palavras de Jesus, esse é o testemunho de Jesus a respeito de João. Ele era um profeta que anunciava o reino de Deus. João, quando viu Jesus se aproximando para ser batizado, João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre,
Jesus ainda não tinha curado ninguém, não tinha multiplicado pães e peixes, não tinha feito a grande pescaria, não tinha acalmado tempestades, não tinha ressuscitado ninguém. Mas João Batista já entendia que aquele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E foi assim que João Batista descreveu Jesus. A palavra diz que quando a mãe de João Batista estava grávida dele, ela se aproximou de Maria. E quando as duas, com o barrigão de bebê, que a diferença entre Jesus e João Batista é de meses, e as mães deles eram primas, quando ela se aproximou de Maria, João Batista, no ventre, foi cheio do Espírito Santo. Então a fé de João Batista é inquestionável. Só que, naquele momento da sua vida, ele teve dúvida no seu coração. Olha só, um homem do tamanho de João Batista, eu não estou falando de estatura, da grandeza espiritual de João Batista, ter dúvida em relação a Jesus. Isso é um sinal de que todos nós podemos passar por um momento de dúvida. João Batista manda os seus discípulos perguntarem para Jesus: o Senhor é aquele mesmo que eu estava pregando? O Senhor é aquele Messias que eu estava anunciando mesmo? E aí Jesus vai e dá como resposta aquilo que estava acontecendo, que era o cumprimento das Escrituras. Olha, fala com João que os surdos ouvem, os cegos enxergam, os paralíticos andam. A palavra está se cumprindo. Aquilo foi a resposta.